Então, senhores, continuando a nossa aula de propriedade coligativa, já trabalhamos tonometria, ebuliometria e criometria. Agora, Binho, é a vez da osmometria. O que a osmometria traz, Binho? Ela trabalha tanto a osmose quanto a pressão osmótica, um oposto do outro, tá? Mas eu tenho que lembrar de certeza, como vestibulando os dois. E detalhe, senhores, se você sabe muito isso, o seu concorrente de certeza, eu vou repetir, de certeza ele não sabe. Você sabe muito e ele não. Binho, o que eu tenho que estudar primeiro? Osmose, ele é muito simples. Como assim, senhores? Vamos lá então. Você tem o seguinte, você tem dois recipientes, onde uma solução está diluída e a outra concentrada. Cara, olha só, você concorda comigo que osmose é a passagem de solvente? Guarda isso, tá? Por uma membrana semipermeável, você passa somente solvente, não soluto, somente solvente. E, senhores, olha só, se eu sou um solvente, eu estou no meio de um monte de água. Estou cheio de água. Tá bem, por que você está falando solvente? Porque a definição de osmose é para solvente. Pode ser de clorometano, pode ser água, pode ser benzeno, depende da situação. Mas como o seu dia a dia e o seu corpo está cheio de água, o mais ideal é água. Então, senhores, você está cheio de água. Cheio de água. Então tem um monte de água me empurrando. E eu não gosto disso, que me empurre, que me toque. E assim por diante. Eu tenho mania de toque. Então, senhores, o que eu tenho que fazer? Eu, como água, vou procurar espaço. Aonde tem muito soluto, e tem pouco solvente, vai ter espaço para mim que é solvente. Então, naturalmente, espontaneamente, eu saio do lado menos concentrado, que está cheio de água, para o lado que está mais concentrado de soluto, mais cheio de soluto. Então, senhores, o que é osmose? É a passagem de solvente do lado hipotônico para o lado hipertônico. Só lembrar. Hipo quer dizer menos, hiper quer dizer mais. Hiper, eu sou punk, eu sou muito fera. Então, senhores, não foi difícil isso, concorda, né? Beleza, Binho, aqui foi. Então, o seguinte agora, senhores. O que aconteceu na osmose? A osmose, você tem um equilíbrio. Aproximadamente a mesma concentração, vai ficar com a mesma concentração, mesmo os volumes sendo diferentes, vai ficar com concentração, por exemplo, Binho, 10 mols aqui e 10 mols do aqui. Como assim, Binho? 10 mols no A e 10 mols no B. Fica fácil, senhores, entender isso, né? Então, aproximadamente a mesma concentração e a mesma pressão de vapor. Mas por que isso, Binho? Lembra, por favor, senhores, olha só, olha só. Se você tem muito soluto, a pressão de vapor é baixa, pressão de vapor menor. Se você tem pouco soluto, a pressão de vapor é maior, evapora mais. Então, é por isso que você está trabalhando pressão de vapor maior no A do que no do B. Quando você procura equilíbrio, as duas pressões de vapor são próximas. Não estou dizendo que são iguais, senhores, mas são próximas. Foi de boa? Isso que é osmose. O que eu tenho que guardar, Binho? Passagem de solvente. Do meio hipotônico para o hipertônico. Do lado menos concentrado para o mais concentrado. Osmose é fácil. Você aprendeu em biologia. Perfeito? Eu te mostrei uma forma mais rebuscada, dizendo que você está indo para a zona de conforto. Você está numa baladinha, cheio de gente, cheio de água te incomodando, tu vai para o backstage. Naturalmente. De boa, senhores, beleza. Binho, se eu tenho a osmose, eu tenho quem é contra a osmose. Já guarda isso. Pressão osmótica é força sobre uma área. É força para impedir a osmose. Como assim, senhores? Se você está lá no meio equilibrado, bonitinho, aí começa a jogar soluto. Se eu começo a adicionar soluto, se eu tenho mais soluto, tem mais espaço para água. Mais água entra. E aí tem que tomar um cuidado, porque se entrar mais água pode romper essa célula. Você ter um processo de plasmoptise. Então aí você coloca um adaptador para pressionar essa célula e a água voltar de onde veio. É só mandar ela embora, a água vai embora. Então o que eu faço, Binho? Eu faço uma força sobre uma área, pressiono esse meio para justamente impedir a osmose. Você chama de pressão osmótica. Binho, o que é osmose mesmo? Osmose é a passagem de solvente do hipotônico para o hiper. Pressão osmótica impede a osmose. É uma pressão mecânica, uma força mecânica que impede a osmose. Perfeito? Binho, para quê? Para você ter equilíbrio do meio, senhores. É assim que você consegue água potável da água do mar. Você tem muito sal com muita água, você pressiona essa água passa pela membrana impermeável, algo forçado, e você consegue água. Fica só o soluto. De boa, senhores? Então, Binho, eu posso literalmente lembrar que a pressão osmótica é a pressão contrária, é contra a osmose, e a osmose é a passagem do hipo para o hiper. De boa, senhores? Beleza, Binho? Então, olha só, aí você tem as leis da osmose. Essa é a parte importante, tá, senhores? Binho, o que diz a primeira lei da osmometria? Vamos lá, então. Ah, só uma coisa. Lembrando que osmometria estuda os dois, tá? Tanto osmose
quanto pressão osmótica. A geometria estuda os dois. Mas vamos lá, vamos trabalhar a parte da pressão osmótica. A temperatura constante, temperatura bonitinha, 25 graus Celsius, seu dia a dia, assim por diante. A pressão osmótica é diretamente proporcional à concentração mol por litro, concentração molar. Por quê, bem? Volta lá no texto, tá? Vamos botar aqui no desenho que fica mais fácil. Porque se eu colocar mais soluto aqui, ó, é você dando sal para alguém que está passando mal. Quanto mais soluto você jogar aqui, maior a concentração e mais água vai entrar. Se mais água entra, mais água, mais molécula de água ocupa espaço. Para poder impedir a osmose, você vai ter que forçar muito mais. Você vai ter que fazer uma força maior, porque você está jogando mais soluto. Se eu estou jogando soluto, estou aumentando a concentração. Então, quanto mais você aumentar a concentração, maior a pressão você vai ter que fazer. Maior força você vai ter que fazer para impedir a osmose. Vamos de novo, para poder entender. Quanto mais soluto você jogar, mais você força para impedir a osmose. Lembrando que pressão osmótica é aquilo que impede a osmose. Então, Binho, e olha só, como é que funciona a primeira lei? É bem simples, senhores. A pressão osmótica é diretamente proporcional à concentração molar. A pressão osmótica aumenta com o aumento da concentração molar. Binho, por que essa constante? Porque proporção na matemática é um alfa. Então, o que eu tenho que fazer, Binho? Eu tenho que igualar. E igualando, eu coloco uma constante. Como assim, Binho? 4 não é igual a 2. Mas se eu multiplicar por 2 esse 2, fica igual a 4. Uma constante. Sacou a ideia, senhores? Então, por favor, você tem π é igual a constante vezes a molaridade. De boa, Binho. Segunda lei da osmometria. Se a concentração ficar constante, se eu não mexer na concentração, mas eu posso alterar a temperatura. Então, Binho, se eu deixar a concentração constante, eu aumentando a temperatura, aumenta a pressão osmótica. Como assim, Binho? Tu pode me explicar? Claro que sim. Se eu deixei aqui, ó, bonitinho, aquela concentração bonitinha. Se eu aumentar a temperatura, aquele solvente vai começar a evaporar, ele vai embora, e essa solução vai ficar cada vez mais concentrada, porque o solvente está indo embora. A relação soluto-solvente, solvente está indo embora. Fica mais soluto, fica mais concentrado. Se fica mais concentrado, mais água vai entrar, senhores. Se mais água entra, maior a pressão tem que exercer. Então, Binho, eu já entendi. Claro que sim, você entendeu. Olha a segunda lei. Se você aumentar a temperatura, você tem que aumentar a pressão osmótica também. Binho, então olha só. Π é diretamente proporcional à temperatura. E agora o que eu faço, Binho? Agora eu junto tudo e formo uma equação para calcular a pressão que você está exercendo contra para impedir a osmose. Eu preciso calcular isso. Então, Binho, vamos lá? Você vai fazer o seguinte. Sabe muito bem que você tem constante e constante nas duas que eu te mostrei. Constante K, só que aí você trabalha a pressão nos gases. Trabalha a pressão nos gases, aqui também vai ser a mesma ideia. Trabalhar pressão. Pressão osmótica é a mesma ideia da pressão dos gases. Só que você está chamando lá de P e aqui eu estou chamando de π. Tá, Binho? Esse R que eu não entendi. R é a constante dos gases ideais. Constante dos gases ideais, que vale R. É por isso que eu tirei aquele K e botei o R. E você está percebendo, ó, π, pressão osmótica, é diretamente proporcional à molaridade, que é diretamente proporcional à temperatura. Eu coloquei uma constante, acabou, Binho. Agora eu tenho uma equação para calcular a pressão osmótica. π é igual a mRT. Então, senhores, vamos lá. Pressão osmótica da solução em ATM, volume em litros, isso é importante, quantidade de matéria. Quantidade de matéria é a quantidade de matéria por litro, vocês sabem, mol por litro, ok? Constante universal dos gases perfeitos, os ideais. Só que tem que tomar um cuidado, senhor, essa temperatura tem que estar em Kelvin. Como você está trabalhando, por favor, a ideia de gases, essa temperatura tem que ser em Kelvin. Tem que passar para Kelvin. Tá bem, assim ficou difícil. Nada mais justo que você fazer o exercício. Olha para a tela, meu amigo. Vamos lá. A descoberta do fenômeno da osmose foi atribuída a René Jacques R. Não entendi, Binho. Ah, tu entendeu que ele é francês. Vamos lá. Físico botânico francês, né? Por esse nome só podia ser francês, o italiano que não podia ser, né? Autor do termo osmose, sua pesquisa teve fundamental importância para explicar o processo de respiração celular. Faz sentido, tá, senhores? Depois eu explico por quê. Pressão, pressão sanguínea, respiração celular, pressão osmótica tem a ver um pouquinho. A pressão osmótica utilizada para interromper a osmose de uma determinada solução de glicose, contendo 10 gramas para cada 1 litro, a 15 graus Celsius. Gente, olha só, o volume já é para 1 litro, tá? 10 gramas para 1 litro. Ok? Né? Perfeito, então, Binho. Vamos lá, então, senhores. O seguinte, a 15 graus Celsius. O que eu tenho que fazer, Binho? Primeiro, senhores, ele quer saber
Que pressão osmótica você está exercendo quando você joga glicose contendo 10 gramas a temperatura de 10 graus Celsius? Já está para 1 litro, tá, senhora? Fica muito mais fácil. Vamos lá, Binho. Ele te deu a constante dos gases, aquela que você já sabe muito, porque você é um bom químico, é um bom estudante de gás, é um bom idealizador de Gay-Lussac. Depois eu falo sobre isso, a ideia volumétrica de gases, tá, senhores? Mas não é a hora agora. Então você tem 0,082 atm litro por mol Kelvin. Essa é a unidade que você quer. Passar para Kelvin, como eu te falei, tem que passar para Kelvin a temperatura. Por quê, Binho? Porque a unidade da constante está em Kelvin. Então você vai ter que passar essa temperatura em Kelvin. Então você vai ter 15 graus Celsius mais 273, que é em Kelvin, vai ser 288. Vamos lá, Binho? E agora, André Fabiano, o que eu tenho que fazer? Olha a equação. A equação é a pressão osmótica, concentração molar, que é o M, que é a molaridade, constante dos gases vezes a temperatura. Lembra que a pressão osmótica é diretamente proporcional à molaridade e diretamente proporcional à temperatura. E você tem uma constante dos gases. Não tem dificuldade nisso, né, senhores? Beleza, Binho. Vamos lá, então? Já que você quer saber a molaridade, porque eu tenho grama por litro, grama para cada 1 litro, e molaridade é mol por litro, senhores. Mol por litro. Basta você dividir pela massa molar essa massa que você tem, que você vai achar a concentração. Ah, Binho, é sério? Sim, olha só. Eu tenho a massa que está em 10 gramas por litro. Dividido pela massa molar da glicose, você vai ter que saber, tá? Calcular a massa molar da glicose é sua vida, 180 gramas por mol. Tem que saber fazer isso. Carbono vale 12, hidrogênio vale 1, oxigênio 16. É contigo, tá, meu amigo? Não adianta ficar te pegando no colo. Não faz sentido. Então você faz o seguinte, 180 que está multiplicando, você passa dividindo. 10 por 180, Binho. 10 por 180 dá 1/18 de mol por litro. E agora, Binho, o que eu faço? Você vai pegar isso aqui e jogar aqui, ó. Porque a temperatura você tem, 288. A concentração você tem, o R você tem. Opa, é só achar a pressão osmótica. Vamos lá, Binho? Ah, vamos, querido professor. Então você vai fazer o seguinte, já tem a concentração de 1/18 de mol por litro. Você vai fazer uma coisa básica, muito básica mesmo. Concentração molar, 1,8. R, temperatura, bem, para de ser chato, beleza. 1/18, 0082 vezes 288 dá 1,31 atm. Bem, o que letra que dá? Letra D. Beleza, senhores? Dá uma descansadinha agora e vai pro próximo vídeo, tá? Porque eu fui.